Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de fevereiro de 2025. Eu tenho que confessar que eu ando recentemente com uma certa fixação por meteoros. A gente já falou aqui em algum episódio recente sobre o papel histórico dos meteoros, não só meteoros e vulcões também, que acabaram mudando completamente os rumos da evolução nesse planeta, da vida. A gente não estaria aqui se um meteoro gigantesco não tivesse caído lá no Golfo do México, não no Golfo da América, como quer o nosso amigo Laranja, não é? Os dinossauros não teriam dado a menor chance para outros mamíferos despretensiosos que teriam dado origem a nós. Mas eu me pensei também em eventos de origem cósmica, quando eu vi na posse do Trump juntos o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o Trump, e eu pensei, um meteoro nessa hora, meus caros, não precisa nem ser muito grande, poderia ser até pequenininho, né? Será que tem um serviço de, vamos fazer uma novena por meteoros que caiam na hora certa, nos lugares certos? Mas eu estou pensando nisso também hoje de manhã, porque eu estava lendo um artigo muito interessante sobre um meteoro que é provável, não é impossível, não é impossível, também não é muito improvável. Por que eu estou com toda essa hesitação, essa incerteza? Porque ainda não dá para saber muito bem, né, se o asteroide 2024 YR4, né, parece o nome de algum robô do Star Wars, né, ele vai acertar a Terra ou não. Mas acontece que ele já foi detectado, né, quanto mais a gente observa e acompanha a sua trajetória, mais certeza a gente tem sobre o seu rumo. Ainda a gente sabe pouco, é possível que daqui, sei lá, alguns meses a gente tenha mais informações ainda, que a gente consiga precisar mais ainda e de repente descubra que não, vai passar longe ou vai passar raspando. Por enquanto a chance de que ele atinja a Terra, eu não lembro se é 2032, é próximo, é relativamente próximo, né? É alguma coisa da ordem de 2 a 3%. Não é assim uma possibilidade de, mas bom, tem gente que joga na loteria por uma possibilidade muito menor. Não é? A loteria é movida a uma probabilidade infinitesimal e mesmo assim funciona. Mas voltando, esse meteoro, mesmo com as poucas informações que a gente tem, já dá, eu tenho um artigo aqui na Wired, já dá para calcular mais ou menos onde ele poderia cair, né? Onde ele poderia cair, infelizmente eu fui ler com muito afã, né? Eu estava ávido por informações a respeito disso. Não inclui Brasília, não inclui Mar-a-Lago, não inclui Washington, infelizmente não. Não é? Mas aparentemente eles estão fazendo uma faixa, né, de probabilidades, ali, uma faixa onde ele poderia impactar, que cruza ali Venezuela, Colômbia, talvez ali norte do Brasil, aí atravessa o oceano, aí pega ali o norte da África, talvez passe pela Etiópia. Mas é muito interessante essa história, que, né, afinal, tem duas questões aqui muito interessantes. A primeira delas é por que o meteoro vai cair nesses lugares. Não é porque sejam pecadores, não é porque sejam infiéis, não é porque tenham, sei lá o que, feito se masturbado na calada da noite. Não, 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 não. Isso é simplesmente decorrência de calculeiras cabeludas, né? Instrumentos insanos apontados para os céus. Aliás, um pequeno parêntese aqui, eu tenho que desabafar isso com vocês. Eu tenho uma imensa dificuldade com qualquer crença que envolva orações. Por quê? Porque se você precisa rezar para alguma coisa acontecer, que divindade é essa? Eu não estou falando da sua especificamente, pode ser de qualquer outra, porque parece ser um padrão, né? Mesmo no Tibete, vão rezar no budismo, embora o budismo não tenha divindade nenhuma. Não é? Mas essa ideia de que você tem que rezar para alguma coisa boa acontecer não é um bom sinal. Porque, afinal, se estivéssemos num universo, né, criado por uma, sei lá, uma entidade benfazeja, preocupada com o seu bem-estar e com o meu também, de todos ao mesmo tempo, então a gente não... É como você trabalhar numa empresa em que você só vai... O único jeito de você sobreviver ou ter as coisas que você precisa é ficar enchendo o saco do RH todo dia, né? Ou você tem que amar o CEO acima de todas as coisas. Eu não quero amar o CEO, isso daqui é só um trabalho. Não pode, por favor, eu quero só o meu salário, os meus direitos. Então eu tenho um certo problema com essa história de ter que rezar. Isso para mim, eu nem estou falando aqui se orações funcionam ou não.
Algo me diz que, aliás, alguém já fez piadas de todo tipo, né? Se rezar fizesse alguma diferença, a Bahia era campeã do mundo, qualquer coisa, qualquer piada, talvez, não sei se é preconceituosa ou não, eu acho relativamente anódina, mas, desculpa, eu tenho um pequeno problema com essa questão de imaginar que existe alguma força por trás que de repente vai ser convencida pelas suas súplicas, sendo que somos 8 bilhões de pessoas, porque você, afinal, é tão especial assim, né? Aliás, temos que agradecer aqui ao Copérnico, vamos falar inclusive de outras mentes brilhantes, né? O Copérnico, quando o Copérnico está ali tentando entender o universo, toda a visão do universo, até então colocava, obviamente, a Terra, a nossa vida no centro do universo, o resto eram só penduricalhos, não é? Mas o Copérnico chegou e falou: tem uma notícia curiosa, a gente não é o centro do universo, nenhum lugar é o centro do universo, e pior ainda, todos os lugares são mais basicamente o mesmo, não tem nenhuma prioridade, né? Não tem nada especial sobre nenhum ponto do universo. Essa é uma revolução copernicana, mas eu acho que eu estou fiquei emocionado, eu juro, que o Google, né, me sugeriu ali uma entrevista interessante com Neil deGrasse Tyson. Eu já tive um fascínio e uma admiração um pouco maior pelo deGrasse Tyson. Ele é um cientista, ele é um astrônomo, não tem, acho que sim, né? Mas ele é responsável por aquele o Museu de História Natural em Nova York tem como é que chama aquilo? Um planetário absolutamente maravilhoso. Se eu não me engano, é o deGrasse Tyson que toca aquele projeto. Ele é um grande divulgador de ciência, escreveu um monte de livro, fez séries. Eu fui desenvolvendo um certo bode porque ele é muito vaidoso, o que não é bom. O que não é bom em termos de ciência, em princípio, você tem que deixar de lado um pouco o seu ego, né? Mas abstraindo essa questão pessoal, ele deu uma resposta, era um programa de entrevistas, e aí o entrevistador pergunta para ele qual é a mente científica mais brilhante de todos os tempos. Aí eu falei, cara, o que o Tyson vai responder, né? Vai responder Einstein, então, a Galileu, sei lá, Anaximandro, né? Vários personagens que já apareceram aqui no Radinho. E falou, cara, eu não vacilo nem por um segundo. Para mim, a mente mais brilhante foi Isaac Newton. E aí ele tenta explicar por quê. E aí a gente volta para o nosso querido asteroide que talvez vire um meteoro, e a gente inclusive, é só para deixar a gente mais, não sei se mais tranquilo ou menos tranquilo, esse asteroide, o YR4, ele não é tão grande assim, né? Ele deve ter aí no máximo 100 metros, a gente não sabe exatamente do que ele é composto, mas se ele atingir a Terra, ele vai ter provavelmente um impacto de 8 megatons, que é o tamanho de uma bomba nuclear bastante grande. Né, vale lembrar, megaton significa milhões de toneladas de dinamite. Né? Então, 8 megatons significa que se ele atingir São Paulo, vai desde o litoral, vai embora até Campinas. Então, toda a região entre Campinas e Guarujá já era, certo? Certo. O negócio é feio. Mas depois a gente vai falar também, já que a gente falou de megatons, vamos falar de gigatons e também vamos falar dos cientistas, daqui a pouco a gente fala a respeito. Né, mas como é que os caras sabem onde esse asteroide é? Porque lá atrás, né, algumas centenas de anos, e no finalzinho do século XIX, né, 1600 e bolinha, né, um jovenzinho estava tendo uma epidemia em Londres, ele foge para o sítio dos caras, para a fazenda, seja lá o que for, e aí sozinho, ele descobre as leis do movimento, né, força, massa vezes aceleração. Quer dizer, o Galileu já tinha começado a fazer vários experimentos, tal, mas não tinha conseguido equacionar. E ele sozinho, lá matutando, né, consegue definir ali as leis de Newton, basicamente, que a gente usa até hoje e que permitem, entre outras coisas, calcular qualquer coisa que você esteja em cima agora, um prédio, uma casa, né, um carro, tudo isso você usa as leis de Newton, e a gente deve a esse cara, né? Mas não satisfeito, ele também conseguiu pensar, ok, essas leis aqui estão funcionando para a maçã que caiu na minha cabeça, mas o que mais que eu posso calcular com isso? E ele acaba descobrindo, ou desenvolvendo ali, as leis da gravitação clássica, né? Até lógico depois vem o Einstein, mas tudo bem. Mas com as leis de Newton da gravitação, são equações relativamente simples, de uma hora para outra, o cosmos estava explicado
por alguns caracteres numa folha de papel. Então, né, o que os cientistas estão usando hoje, os astrônomos estão usando hoje para saber se o YR4 vai passar reto, se ele vai cair na testa do Bolsonaro ou do Trump, infelizmente não. Mas eles estão usando toda uma matemática que foi desenvolvida por alguém numa fazenda, num sítio. Né? E aí o que é mais interessante dessa história é que alguém teria dito, Newton, então tá legal, obrigado, entendi, o quadrado da distância, tem uma constante gravitacional, a massa, ok. Né, tá bom, já sei responder no vestibular. Mas a questão é, a gente faz tempo já, né, desde Kepler, a gente sabe que as órbitas da Lua, da Terra, do Sol, não são circulares, como deveria ser, né, porque afinal antes as teorias que você tinha é que se Deus é perfeito, ele fez um mundo perfeito, então a perfeição é o círculo, então tudo é círculo, na verdade não tem círculo nenhum, né, então as coisas estão fazendo uma elipse. Ele fala, pera um instantinho só. Aí ele voltou e ele tinha inventado, aliás não foi só ele que inventou, mais ou menos em paralelo ali, o Leibniz também chegou a uma coisa muito parecida, mas o Newton inventou o que é o pesadelo de muitos estudantes de exatas, que é o cálculo diferencial e integral, que cientistas, engenheiros e todo mundo usa até hoje o tempo todo. Ele fez isso antes dos 26 anos, o que muito me abala. Eu estou com 60, o máximo que eu fiz foi gravar alguns gigabytes de informação, né, de áudio por aí espalhados, eu não consegui fazer nenhuma. Bom, pois bem, aos 26, trancado, sozinho, mas se bem que o Newton era um cara profundamente religioso e místico também, né, ele achava que de alguma maneira ele estava tentando desvendar as leis divinas, não é? As leis do universo, pois bem, mas o que é muito interessante dessa história, o que eu não sabia, o Tyson, apaixonado, contando essa história, imagina, alguém que de repente, da cachola, é lógico, sabe, não é que ele nasceu numa floresta, né, claro, ele mesmo assume, o próprio Newton assume que se ele chegou tão alto é porque ele subiu no ombro de gigantes. Gigantes pode ser Euclides, Galileu, Kepler, né, Copérnico, né, é um cara humilde, bastante humilde, ao contrário do de Tyson, não é? Mas ele está contando essa história toda do Newton, mas ele conta uma coisa que eu não sabia. E ele introduz de uma maneira interessante. Ao contrário do que muita gente pensa, né, que de repente cientista é o cara que tem todas as respostas, ou que a ciência tem todas as respostas, ou que é um bando de sabichão, na verdade o segredo não é a resposta certa, é perguntas novas, perguntas que ninguém fez, né, perguntas que vão direto ao ponto. E aí ele comenta que um dos livros do Newton, e eu não sabia qual, depois eu conto como eu descobri, ele no final, ele fez um adendo ao livro com indagações, que ele chamou de queries. Queries são caminhos a seguir, né, no campo da especulação. E ele colocou ali perguntas que ele tinha, perguntas soltas. No começo eram 16, nas novas edições desse livro chegaram a 31 indagações, e são indagações que são extremamente provocadoras. Eu acabo de chutar aqui o pedestal. E uma delas, que o Tyson cita nominalmente, é a seguinte, será que as estrelas que eu vejo, elas não são como o nosso Sol, só que elas estão mais distantes? Uau! Lembre-se, hoje qualquer criança pequena sabe que estrelas são estrelas e o Sol é mais uma estrela. Não é nada especial, não precisou nenhuma divindade, Apolo, nada. É só mais uma estrela. E também não é nenhuma estrela tão assim especial. Ela está ali mais ou menos na média, não faz nada de nada. É uma estrela normal, né? A água, como é que chama? Arroz com feijão. Não é? Então ele fala, mas será que naquele tempo não, ninguém tinha ideia, né? O que eram as estrelas no céu? Sei lá, podia ser furos, né? De repente o céu é uma calota preta, né? Que além dessa calota preta tem a luz divina e as estrelas podem ser furinhos nessa calota. Não estou brincando, mas isso já foi palco de muitas crenças por aí. Mas veja, então tem essa dúvida, hoje a gente sabe, imagina, hoje a gente consegue calcular também no papel, numa lousa, a gente consegue calcular o ciclo de vida de uma estrela maior que o nosso Sol, a gente consegue calcular buracos negros, pois bem, e eu fiquei curiosíssimo com relação a isso, pesquisei, mas o que eu estava interessado é que num certo momento o Tyson fala o seguinte,
num certo ponto, o Newton, com todas essas conquistas, com toda essa genialidade, com o fato de ele ter simplesmente aberto ali a máquina do mundo, por assim dizer, não é? Ele tem uma colocação que eu acho que é de uma extrema, eu acho muito inspirador, né, que é um pouco aqui o que a gente está fazendo no Radinho desde sempre. O Newton fala: eu me sinto como uma criança na beira do mar, pegando ali pequenas conchinhas, pequenas pedregulhos e escolhendo aqueles que são mais interessantes, que são mais instigantes. Mas eu tenho diante de mim a vastidão do oceano. O cara reconhecendo que mesmo que ele tenha encontrado ali uma coisa ou outra interessante, o que ele tem diante de si é incomensuravelmente maior. É um mar de mistérios e é isso que a ciência vem fazendo há centenas de anos, né? A gente está sempre explorando aqui. Eu tenho até uma história que eu acho que é bastante interessante para contar aqui, duas na verdade, talvez até mais. Mas eu gostei imensamente dessa história. E aí eu queria encontrar essas benditas queries. Eu falei, será que eu pergunto para o ChatGPT? Na verdade, eu perguntei para o Perplexity. O Perplexity é um outro desses robôs, dessas inteligências artificiais, que ele tem uma pegada um pouco diferente. Ele foi treinado não com a internet inteira, não com o livro pirata, que nem o Mark Zuckerberg fez, isso acabou de ser divulgado, né? Mas toda a base de conhecimento do Perplexity são fontes confiáveis, são papers científicos, são jornais, são coisas que não vai pegar fake news. Então teve uma curadoria antes das fontes e o Perplexity funciona muito bem. Hoje, quando eu fui usar, ele inclusive sugeriu que eu usasse o Perplexity como agente. Então eu poderia falar com ele, pedir para ele escolher um bom restaurante perto de mim para comemorar o Dia dos Namorados, seja lá o que for, né? Eu não instalei ainda, não testei. Mas o Perplexity é muito bom, sobretudo porque ele dá links para as fontes de uma maneira muito clara, né? Muito clara. Ele não é tão loquaz, não é tão falante quanto o ChatGPT, não é tão conversacional, mas quando a gente está procurando alguma coisa concreta, eu recomendo o Perplexity. E eu falei, olha, o Tyson falou isso e aquilo, onde estão essas 31 indagações, as 31 perguntas do Newton? Ele falou, olha, está no final do livro Optics. Aliás, vale lembrar que enquanto o Newton estava ali trancado em casa, na pandemia dele lá, fugindo de Londres, ele também descobriu de quebra as leis da ótica. Ok? Ok. Então, cara, com 26 anos já tinha descoberto como a Terra funciona, como o universo funciona e como a luz funciona. Nada demais. E aí, no final, que ele coloca essas indagações, e eu falei, puxa, onde eu consigo? Bom, eu acabei conseguindo essas indagações todas. Eu baixei ali, ele me indicou um PDF para eu poder baixar de uma fonte legítima, que é o Internet Archive. Né? E aí, caso alguém tenha interesse nisso, eu vou dar uma lida, né? Eu quero ver o que mais que ele perguntou. Né? Vale lembrar que ele continuava sendo místico, assim como Leibniz era bastante místico, mas eu gostei dessa história do garoto, dos pedregulhos, do mar diante de si. Isso eu achei muito interessante. Então vamos pegar carona com essa história. Eu tinha falado aqui de bombas atômicas, não falei? E de explosões, já a gente fala um pouco mais de ciência pura. Mas eu acabei de assistir um vídeo da Sabine Rosenfelder, de novo, em que ela está comentando ali algumas propostas do que é chamado, assim, de uma maneira aparentemente inofensiva, de geoengenharia. Geoengenharia são tentativas desesperadas de reverter a grande cagada que a gente fez, né? Ou seja, de tentar fazer alguma coisa o mais descabelada possível para tentar conter o gás carbônico, a temperatura do planeta, ou seja o que for. E aí ela estava citando um paper sério que diz o seguinte, olha, a gente sabe que, né, se a gente triturar algumas pedras, algumas rochas, alguns tipos de rocha, elas vão, uma vez que elas estão trituradas, elas vão absorver o gás carbônico. Aliás, vários planos de geoengenharia envolvem justamente isso, envolvem você pegar um certo tipo de rocha, acho que é basalto, se eu não me engano, que tem muito ferro, né, e aí você triturar e espalhar assim, espalhar, né, para ver se isso captura gás carbônico e tira a gente do bico do corvo. Não é mesmo? Mas esse cara falou, então, só que vamos escalar isso, né? Não adianta fazer isso numa escala pequena, a gente tem que fazer isso em grande escala, ainda mais porque triturar pedra requer energia. E aí ele tem uma ideia que é o seguinte, vamos explodir, não estou brincando, uma bomba nuclear no fundo do mar.
Por que não? Né? Os militares já fizeram tanta coisa, explodiram no mar, na terra, na atmosfera, fora da atmosfera, não é? Mas então, eu vou explicar, tá? Do ponto de vista físico faz sentido, mas física não resolve tudo no mundo, certo? Certo. A própria Zabine reconhece isso. Então a ideia é a seguinte, você faz uma bomba nuclear de 80 gigatons, gigaton é 1000 vezes mais que um megaton, e um gigaton é 1 milhão de vezes mais que um quiloton. Então você pega a bomba de Hiroshima, que foi 10 quilotons, você pega 8 milhões de bombas de Hiroshima, que tal? Uma coisa simples, está logo ali, pede na Amazon, entrega no dia seguinte. Na verdade, a gente, em princípio, nunca construiu uma bomba que passasse de 5 megatons ou de 6 megatons, ou seja, essa solução é 10 mil vezes, seria solução, né? Mas seria 10 mil vezes mais potente que a bomba Tsar, que a União Soviética explodiu só para mostrar que tinha, sei lá, um órgão genital masculino avantajado, certo? Só para isso, só para uma questão política. Né, só para bater literalmente a bomba na mesa, certo? Certo. Então a ideia do cara é construir um artefato de 80 gigatons, ele acha que isso vai sair baratinho, são só alguns bilhões de dólares, nada demais, o Elon Musk podia fazer isso com um troco de pinga, não é? Então a ideia é escolher algum lugar no oceano cujo fundo, cujo solo ali debaixo do mar fosse de basalto. Então por quê? A bomba, primeiro que essa bomba, se for numa profundidade razoável, o mar contém essa explosão, né? Ele nem pensou nas consequências, se vai ter tsunami, se os peixinhos vão morrer, se vai ficar tudo radioativo, não, ele só está pensando como físico, certo? Certo. Então o que acontece, essa bomba pulverizaria o solo de basalto, jogaria basalto para todo quanto lado no oceano, né? O oceano ficaria, por assim dizer, vitaminado com esse pó, né, com muito ferro, isso promoveria uma explosão de vida, metafórica dessa vez, não é? E isso absorveria carbono e olha que beleza. Assim, fazendo as contas, é lógico que isso talvez faça sentido. A questão é que isso é um planeta, isso não é exatamente uma bancada de laboratório. Não é? Então veja as ideias de louco que estão vindo à tona. Aí ela contou várias outras ideias de louco. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma chaminé, ou várias chaminés, de 4 quilômetros de altura, porque assim o ar quente aqui de baixo ele vai subir lá para cima naturalmente, pela diferença de pressão, e a gente fica livre do ar quente. Chaminés de 4 km de altura, certo? Quantas? Várias. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente pega o ar quente, a gente faz balões com esse ar quente e solta, deixa ele ir embora. Quantos balões ia precisar para resolver esse problema? Pois bem, vários. E que se a gente colocasse entre a Terra e o Sol, usando as leis de Newton, claro, um espelho para refletir uma parte da luz do Sol e bater menos Sol e a gente esquentar menos. Então você vê ali uma série de tentativas muito bem imaginadas, só que sem até as últimas consequências, para tentar tirar a gente do enrosco. Então, quando você pensa, eu falei, pô, mas quem é um idiota que vai explodir uma bomba atômica debaixo do oceano? Aí eu me lembro que a União Soviética fez isso, os Estados Unidos fizeram isso, então não tem muito que, sei lá, nada pode nos surpreender com relação à humanidade. E aí eu vou pegar carona com essa história, porque ontem eu estava avançando naquela série do The Rest is History sobre o Congo belga. Eu comentei com vocês, o Congo, o que é chamado de Congo belga, na verdade não era tanto assim algum plano maquiavélico dos belgas, os belgas continuam lá fazendo cerveja e chocolate, mas era do rei da Bélgica, do segundo rei da Bélgica, era o Leopoldo II, a Bélgica é um país muito recente, não existia, né? E esse cara queria ficar podre de rico, e aí eu já contei isso para vocês ontem, né? Ele faz uma coisa completamente malévola, ele engana todo mundo e resolve chamar para si, através de 1000 manobras, que parece coisa, como é que chama aquele cara dos Minions lá, o Gru, parece um super vilão, não é? E aliás, o cara também era narigudo, mas acho que ele era magrelo. Mas ele faz um plano completamente insano para extrair as riquezas do Congo. Naquele momento eram como é que chama? Marfim, presas de elefante, né? Às custas da morte de milhões de pessoas, de tortura, de chicoteamento, etc, etc, etc. Uma coisa sórdida, horrível. Ontem eu fui ouvindo mais histórias, eu não vou compartilhar aqui, talvez eu vou compartilhar, só para vocês terem uma ideia do que o ser humano é capaz.
não é? Então, voltando aqui, o Leopoldo, eu contei isso ontem, ele faz várias manobras, ele engana a comunidade internacional, ele diz que ele vai fazer um projeto humanitário na África, um projeto científico, mas na verdade é uma completa mentira, né? Isso demora para ser desvendado, mas o que ele está fazendo ali é uma máquina de exploração e de extração, às custas de trabalho escravo, às custas de tortura, às custas de matança, né? E aí uma das coisas mais perversas é que tudo isso foi facilitado pelo fato do que a gente chama hoje de Congo, como se aquilo fosse alguma coisa, sei lá, coesa, homogênea. Não, daquilo tinha centenas e centenas de etnias e tribos, todas elas, sei lá, guerreando umas com as outras, rivalidades, uma escravizando a outra o tempo todo, né? Então já tinha escravização ali. Então, quando o Leopoldo resolve montar ali uma empresa particular, os lucros eram para ele, não para a Bélgica, não é? De extração, bom, quantos belgas você precisa para, né, dominar tanta gente assim? Aliás, tem até um parêntese aqui, os belgas que foram para lá participar desse absoluto horror é a palavra-chave, vamos ver se a gente aproveita essa história do horror mais para frente. Eles escrevem para casa dizendo: nossa, estou mais feliz do que nunca, agora eu sou um homem pleno, agora eu sou um senhor de guerra, agora eu tenho liberdade. Na verdade, ele estava torturando, matando, explorando, né, dando vazão aos seus instintos mais baixos, mesmo sendo belga, né? Mas mesmo assim, quantos belgas você precisa, por mais cruéis que eles sejam? Na verdade, não muitos, porque eles acabaram montando ali o que foi chamado anodinamente, já usei essa palavra hoje, de força pública, force publique. Não é que era praticamente um grupo de repressão. Esse grupo de repressão era coordenado pelos brancos, mas a sargentada ali toda eram africanos também, eram dali, eram locais, e esses locais que arregimentavam, torturavam, matavam outros negros também. Então a coisa é muito perversa. Olha, estou montando orfanatos porque tem muitos órfãos no Congo. Tem órfãos no Congo porque os adultos estão morrendo que nem moscas, né? E as crianças, aquilo não é orfanato, as crianças vão ser treinadas para justamente fazer parte da força pública que vai justamente matar mais negros. Era um absoluto horror, né? E é uma das coisas que acaba vindo à tona. Na primeira, acho que uma das coisas que começa a ficar mal é que em algum dia alguém fica sabendo que acho que um missionário irlandês tinha sido morto. Nossa, mataram um branco. Já tinham matado milhões de negros, né? Agora um branco onde já se viu. Uma outra coisa que fica feia é que alguém o próprio Conrad acaba fazendo isso. Vamos lá, deixa eu dar um pouco de contexto, porque nem todo mundo tem que ouvir todos os episódios, certo? Existe um livro maravilhoso sobre, um dos livros mais extraordinários, que chama O Coração das Trevas, que na verdade é a inspiração para o Apocalipse Sinal, do Coppola, né? O Coração das Trevas é escrito por um cara chamado Joseph Conrad, que realmente foi até o Congo e realmente viu tudo o que ele descreveu. Ele fez uma ficçãozinha ali, mas o relato é muito certeiro. Mas aí tem uma história de um personagem, a história real. O cara visita ali, preciso falar com alguma autoridade aqui, aí tem lá, obviamente, um casarão, né, cheio de confortos. Ele sente um cheiro horroroso, um cheiro de carne queimada. O que o cara está fazendo um churrasco e deu ruim? Não, eles estavam defumando mãos. Mãos. No caso, acho que eram 86 mãos. Aí o cara viu mãos. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Não, é o seguinte, a gente tem que prestar contas, né, para a organização aqui de quantos rebeldes a gente conseguiu eliminar, quantos rebeldes que a gente conseguiu, e aí eles só vão ficar contentes, não adianta a gente falar, né, a gente tem que mandar para eles as mãos. Então a gente mata as pessoas, corta a mão direita. Bom, como não tem geladeira por aqui nem nada, né, ela vai estragar, então o que a gente faz? A gente defuma as mãos e manda centenas de mãos como prova, né, como evidência de que a gente fez o nosso trabalho correto. Nesse ponto, um dos apresentadores, o Tom Holland, que ele é um pouco mais religioso, o Dominique não, o Dominique é outro apresentador do Rest is History, ele é ateu. Mas o Tom Holland fala, mas cara, não é possível, isso são belgas, eram pessoas europeias, como é que o cara é capaz disso? E o Dominique fala, você é um historiador, o que deu? Bateu a cabeça na parede, teve amnésia? Porque veja, isso acontece o tempo todo, aconteceu no nazismo, aconteceu nos massacres do Stalin, é só você arrumar algum pretexto para, né, os outros, para achar que o outro não é da sua tribo,
Pronto, a gente vai fazer coisas inomináveis. E o Tom, não, mas eu não consigo assimilar. Então é muito curioso isso, porque isso fica, obviamente, eu estou chamando a atenção para esse desconforto do Tom e para digamos, esse conformismo do Dominique, porque realmente a nossa espécie é uma espécie muito singular. Né? A gente fica aqui fantasiando, né? Tem aqui 1000 narrativas religiosas, que somos todos feitos de amor, que somos todos irmãos. Né? A ciência demonstra, a gente não é irmão não necessariamente, mas primo pelo menos a gente é. Não é primo, mas afinal em algum momento, né, os vulcões deixaram o mundo tão complicado que só tinha 10.000 dos nossos antepassados, então todos nós aqui somos primos ou descendentes desses 10.000, que cabe mais ou menos no estádio pequeno de futebol num dia de chuva, não é? Então, mas voltando aqui, essa história da natureza humana ser tão, quando a gente vê historicamente, né, quando a gente vê com transparência, sem nenhum tipo de fantasias de assessorias de imprensa ou de historiadores vendidos ou de propaganda governamental, a gente vê do que as pessoas são capazes. É o que me assusta quando eu vejo hoje, né, o Trump fazendo uma bananada. Eu vou dar um link aqui para um vídeo. Tem um talk show americano que eu não gosto muito, o cara é um pouco histriônico, que chama Jon Stewart, mas ele fez ali uma coletânea de várias barbaridades do Trump, né, desde a história do Golfo da América até o canudinho de plástico que ele quer que volte, etc, etc. Né? E aí a conclusão, spoiler, a conclusão é que os Estados Unidos, quando ele fala Make America Great Again, né, faça a América grande de novo, ele está querendo voltar no tempo, e a conclusão dele é que ele está querendo voltar no tempo para a monarquia. E nesse exato momento aparece o John Oliver, que é um outro talk show em inglês, né, ele é inglês, o talk show americano, claro. E aí o John Oliver, que é inglês, fala, tá vendo, vocês ficaram brincando com esse experimento de democracia, que legal, vocês voltaram a ter um rei de novo. Não é? Então, nessa hora em que de repente, né, um vale tudo e a ciência está sendo sabotada, justamente a ciência que não... Imagina, você não tem que puxar o saco de ninguém para a ciência funcionar, você não tem que ser do partido para a ciência funcionar, você não tem que rezar 10 vezes por dia para a ciência funcionar. Quando você vai para um pronto-socorro, ninguém vai fazer uma sabatina para ver se você lembra quais são os 10 mandamentos. Né? A ciência simplesmente funciona porque não é uma coisa natural, e aliás essa coisa natural, é lógico que a ciência não é natural, a ciência é uma invenção humana justamente para escapar das nossas tendências mais baixas. E as nossas tendências mais arcaicas, mais antigas, não são necessariamente muito construtivas, ajudam a colaborar, mas a gente pode colaborar justamente para massacrar de maneira sistemática, cortar a mão, defumar, etc. Né? Então a ciência, aí, bom, lógico, inventaram religião, 2000 anos não conseguiu prevenir muita coisa, inventaram moral, também não conseguiu prevenir muita coisa, mas pelo menos a ciência tem alguns mecanismos que eu acho que são louváveis, certo? Certo. E um deles é justamente a transparência, outro deles é a humildade, outro deles é simplesmente valer para todo mundo. Não vale só para quem é amigo do rei, né? Para quem de repente foi abençoado. Né? Se você toma um remédio, o remédio em princípio vai funcionar do mesmo jeito, é lógico que não, porque cada um tem uma biologia um pouco diferente, né? Mas é isso que eu acho interessante. E já que a gente está falando aqui de natural, tem um artigo muito bom da BBC que acho que você pode ser útil na hora que você for comprar um shampoo, que você for comprar algum suplemento vitamínico, na hora que você abandonar algum tratamento científico por alguma coisa natureba, que é a falácia do natural, a falácia do natureba. Não, compra esse produto aqui ou faz esse tratamento aqui porque ele é natural. O que me faz lembrar da década de 80, que tinha uma febre de pessoas na praia vendendo sanduíche com maionese Hellmann's e pão Pullman, dizendo que era um sanduíche natural. Eu não sei por que era natural, acho que é porque o cara tinha feito longe da vigilância sanitária e provavelmente você ia ser exposto a bactérias muito naturais, inclusive, não é? Só que iam provocar provavelmente um piriri bíblico, certo? Então vamos lá, é um artigo muito interessante, vale a pena ler, não é? Porque isso existe, tem toda uma indústria. Esse shampoo aqui contém ingredientes naturais. Você vai ler o rótulo lá, quer dizer, cara, tem lá um monte de coisa química também. Mas o problema não é esse, o problema é defina o que é natural, entendeu? Se você tem dihidróxido, como é que chama? Dihidróxido de monooxigênio na fórmula, você vai falar, cara, eu não vou tomar esse troço. Desculpa, é água. Água é dihidróxido de monooxigênio.
certo? Cara, então você vai, essa pasta de dente tem flúor, meu Deus, flúor, não, flúor não é natural. Cara, você acha que o flúor saiu da onde? Né, veio de uma, sei lá, de um portal intergaláctico? Não, flúor está aí na natureza, tá tudo na natureza. E o que não quer dizer que o que vem da natureza também seja bom, né? Então, por exemplo, arsênico, né, que eu sempre fico imaginando, pessoa, bom, deixa para lá. Arsênico é um veneno poderosíssimo, tem na semente da maçã. Cianeto, né? Cianeto é produzido é uma fitotoxina, olha que bonito, fito, que parece uma coisa fitoterápica, é letalíssimo, é letal, cianureto é absolutamente letal, e é produzido por mais de 2.000 plantas diferentes, é natural, né? Então se é natural, então vamos limpar nosso traseiro com folha de urtiga, que é natural, não é? Então várias coisas que são naturais não quer dizer que seja necessariamente bom, entre outras coisas porque a natureza não é uma mãe ou um pai super interessado no seu bem-estar. A natureza é a natureza, certo? Não adianta a gente querer que ela seja o que ela não é. Então, o artigo é muito interessante, isso tem toda uma indústria, né? Eu já vi gente, infelizmente, abrindo mão de tratamentos, tratamentos científicos, médicos, sérios, porque não era natural e as pessoas morrerem, o que obviamente é bastante natural morrer, mas não necessariamente uma coisa desejável, exceto em algumas pessoas. Bom, deixa para lá, estou pensando em alguns casos extraordinários. Mas então, é um artigo extremamente interessante, né, sobre o que quer dizer natural e não natural, o que quer dizer artificial. É lógico, existem substâncias que os humanos desenvolveram e que não existem espontaneamente na natureza. Outras não. Penicilina é naturalíssimo. Afinal, foi uma bactéria que inventou esse troço para ficar livre dos fungos. Ou vice-versa. Não, acho que é da bactéria. Mas, então, vale a pena porque a gente cai nessa falácia o tempo todo. Não é porque é, entre aspas, natural que é bom, porque afinal como é que chama? De hidróxido de monoxigênio. É água. É água. É a mesma água que funciona para absolutamente todo mundo, só que a gente cai nessa dicotomia que é esquisita, né, entre natureza e aquilo que não é. Mas, calma, onde começa, onde termina essa história? E tem, falando de onde começa, onde termina, tem um artigo que eu achei interessante, que é sobre vida. Né? Vida, você sabe o que é vida, certo? Sabe? Não, mas vai definir o que é vida, o que é uma coisa viva. Os cientistas até hoje não têm uma definição final, tem várias definições que cada uma serve para um contexto, porque a questão depois que inventaram o microscópio, certo? Aliás, o primeiro, acho que foi século XVII, mais ou menos na época de Newton, os caras já tinham algum tipo de microscópio que falou, olha, a água está cheia de como é que ele falou? Não sei, animais pequenininhos, né? Que não eram animais pequenininhos, obviamente, protozoários, aquela selva que está dentro da água que a gente acha que é limpíssima, puríssima, bota o microscópio e você vê. Então a gente vem inventando instrumentos, os instrumentos expandem a nossa visão do que é possível, né, a nossa percepção do que é possível. A gente nasceu com um kit muito precário, né, o nosso kit sensorial é muito precário, né, o nariz do cachorro é melhor que o seu, o olho do povo é melhor que o seu, né? Cara, você não tem nada especial com relação a você, nem a mim. Não é? Então, poxa, agora a gente tem instrumentos, a gente consegue ver, não é? Você vai fazer um exame de sangue, os caras medem uma quantidade simplesmente estrondosa de coisas que você nem sabia que existia. Olha que beleza, né? Não é que ele vai passar água benta ou fazer algum tipo de imposição de mãos com energia curativa. Não, cara, pelo amor de Deus, faça um exame de sangue. Não é? Mas o que é interessante é que vamos falar de vida. Então, bom, vida, você está vivo, a planta está viva, aí você começa a diminuir. Bom, tem bactérias. Bom, bactérias também estão vivas, elas que fazem o queijo, elas que fazem a cerveja, tá. Aí você começa a diminuir cada vez mais. Aí tem os vírus. Aí você fala, opa, pensando só, o vírus, o que é o vírus? Né? O vírus é um ovo Kinder. Por que é um ovo Kinder? Porque é uma casquinha, e dentro tem código genético, tem uma surpresinha, certo? É isso, ele não come, ele não bebe, ele não anda, ele não faz nada, ele é só um ovo Kinder. Mas a hora que esse ovo Kinder encaixa, né, numa célula, espero que não seja o nosso caso aqui tão cedo, o que acontece é essa casquinha se abre, aí vem a surpresinha, e essa surpresinha vai invadir a sua célula, e ela vai usar a sua célula como se fosse a loja de xerox da esquina, né, e vai tirar cópia dela mesma que nem uma louca. Né? E aí você vai parar no hospital e vai ter que fazer exames de sangue para descobrir o que está acontecendo. Eles vão descobrir que não foi olho gordo, que não é uma punição de Deus, é que simplesmente você está com um vírus. Agora, o vírus está vivo, sim ou não?
puxa, ele não reproduz sozinho. Bom, mas ele se reproduz a hora que... Bom, então vírus já é uma encrenca. Mas o que acontece é que há algumas décadas cientistas estavam tentando entender o que estava matando as batatas. E aí o cara descobre que uma forma estranha, que ele não sabia definir se era forma de vida ou não. Bom, o vírus é um ovo Kinder. Agora, tira a casquinha do ovo Kinder. Sobra o quê? Material genético. Então, ele tinha achado material genético solto, curiosamente fechadinho num círculo, né, como se fosse uma cobra mordendo o próprio rabo. E falou, que porcaria é essa? Isso daqui parece RNA, parece, né, um desses elementos básicos da nossa genética. Isso é RNA, por que ele está solto? Por que ele está mordendo o próprio rabo? Aí ele descobriu que essas coisinhas soltas, elas conseguiam sim infectar e conseguiam sim se reproduzir. Aí você fala, cara, isso é mais primitivo, isso é mais simples que um vírus. Então, pera, aonde isso é vivo ou não é vivo? E aí, com o tempo, décadas depois, claro, os caras descobriram que tem uma absoluta pletora, 10, 11 mil tipos, se chama viroides isso. Além dos viroides, tem os satélites. Cara, é uma absoluta confusão. E aí, o que é muito interessante, porque fica tênue a fronteira entre o que é vivo e o que não é vivo. De repente, chega uma hora que a fronteira não faz sentido. Né? A gente fica imaginando que alguém, sei lá, soprou a vida, né? Essas religiões anímicas, que existe algum tipo de alma, ânima em latim é isso, né? Esse sopro divino. Esse sopro que, mas cara, desculpa, aonde começa, onde acaba. Né? Você está falando ali de praticamente o que é aquilo, né? Mas aqui a gente está começando a descobrir. Por que a gente está começando a descobrir? Porque a gente tem agora instrumentos, porque a gente tem microscópios, porque a gente tem computação, porque a gente tem inúmeras técnicas que estão justamente expandindo os limites do que a gente consegue conhecer. Né? Mais ou menos... E aí imagina, quando o cara descobre uma coisa dessas, é mais ou menos como Newton brincando na beira da praia, acha uma coisa bacaninha, mas ele olha, tem um oceano imenso à sua frente. Eu achei essa imagem linda, né? Eu achei espetacular, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.